Como desenvolver a parte inferior da teta? Vamos ficar tetudo aqui embaixo. E aí eu lembro de um amigo que ele falava assim, Lárcio, tem que crescer peito, sabe por quê? Porque se você cresce peito, diminui a barriga. Eu falei, como assim, mano? Ele falou assim, não, mano, porque aí você veste a camiseta e se o peito tá maior, aí ele cobre. Não tá muito errado não, né? Tá certo, ó. Como desenvolver a parte inferior da teta? E aí, por que disso? Porque essa é a região que tem mais volume. Então, se você desenvolve mais ela, você vai ficar com o peito aparente mais fácil. Por exemplo, esse amigo vai ficar mais fácil cobrir a pança, mas só vai cobrir a pança se estiver vestido. Primeiro, a gente tem que entender um pouco de como é o músculo. Peitoral, ele é um músculo que é chamado em forma de leque. Sabe por quê, Rani? Não. Se você analisar a musculatura e tal, o formato dela, ela faz um leque. Então, olha só, ele tá em toda essa região aqui, beleza? E aí ele se junta para um ponto único aqui. Então fica um leque mesmo assim. A direção das fibras, dependendo da parte do leque, tá em uma ou em outra. Quando a gente fala da parte inferior do peitoral, a gente tá falando de, por exemplo, supino canadense. Manja, Rani, supino canadense? Não, veio do Canadá, né? Aquele que veio do Canadá, veio do frio lá. O supino canadense, por que trabalha em parte inferior? Porque ele te coloca num vetor de força que você encurta mais as fibras inferiores. Quando você faz o supino inclinado, a situação muda. Você encurta aqui em cima. As fibras inferiores, elas praticamente alongam enquanto a parte superior encurta. É muito louco. E aí, você tem que entender aonde você quer trabalhar e quais exercícios trabalham isso. E aí a gente começa agora a entender um pouco mais de como fazer um treino, como elaborar um treino que trabalhe mais a parte inferior para que você desenvolva ela mais. E aí eu trago uma novidade para os membros do canal. A gente acabou de liberar um cupom de 20% no site da Eridio, mas é só para membro. Então vai na aba comunidade lá e pega o seu. Olá lá. É mais difícil desenvolver o inferior do peito? A galera É mais fácil. É mais fácil? É mais fácil você desenvolver a parte inferior do peito do que a superior, por exemplo. Porque você tem mais volume de fibra lá. Vamos fazer uma situação aqui, ó. Imagina que aqui na parte inferior você tem 50 mil fibras. Aqui na parte superior você tem 20 mil fibras. Se você crescer um pouquinho cada fibra, que a parte inferior ela vai crescer muito e a parte superior não vai crescer tanto, então é mais fácil desenvolver a parte inferior. Por que a galera tem esse lance de desenvolver a parte inferior? Porque desenha o peitoral. Quando você tem um peitoral inferior bem desenvolvido, ele faz o desenho ali. E aí já um adendo. Tem gente que tem um peitoral quadrado, tem gente que tem um peitoral redondo. Parece uma teta mesmo. Não tem o que fazer. Tudo bem? Isso aí, sem chance. Você nasceu assim, vai morrer assim. É o formato que Deus falou, você vai nascer com a teta desse jeito. Gente, eu falo teta pra zoar, mas é peitoral, tá bom? Teta. E, inclusive, tem a técnica espreme-teta, né? Tá no vídeo aqui, Rani, dá pra colocar? Tem aí a técnica espreme-teta. E aí a parte inferior vai desenvolver. Aí agora a gente começa a entrar numa estratégia de elaboração de treino. Momento nerd aqui no canal. Se você quer desenvolver mais uma região, você tem que dar mais trabalho para ela. Você tem que colocar mais exercícios para ela. A gente já falou isso aqui sobre ombro, sobre panturrilha, sobre costas. Quando você fala de peitoral inferior, você tem que colocar mais exercícios para ele. Supino canadense. E quando a gente fala do supino canadense, o supino declinado, claro, o próprio nome já diz, ele é declinado. Então você vai ficar meio de cabeça para baixo para fazer. No começo é meio incômodo, até te falo já. Tipo, você nunca fez isso, você vai ficar de cabeça para baixo para fazer força, é meio estranho, dá uma pressão na cabeça. E aí, qual é a parada? Mano, é um supino. Você vai descer a barra, toca e sobe. Toca e sobe. Por que trabalha mais essa região? Por conta da direção da fibra e do vetor de força. Simples assim. Existem algumas máquinas que fazem esse trabalho. Máquina da Hammer, eu já vi várias, que é um supino declinado, é um banco que você senta como se fosse uma cadeira normal, só que o direcionamento do braço, vamos dizer assim, ele vai como se fosse um supino declinado. É bem legal. E aí você deixa o like. Deixa a dedada. Dá uma dedada no like e na inscrição, ajuda nós. Disse que você pode fazer outros exercícios ali também. Tipo, você pode colocar dumbbell press ali, por mais que é uma bosta, né? Pra pegar os pesos e tal, mas dá pra fazer. Inclinado? Declinado. Declinado? Tudo declinado. Faz tá? tudo de ponta cabeça, então? Tudo de ponta cabeça, tipo isso mesmo. Aí eu falei também do crossover, mas o crossover não é aquele que você puxa na frente, é aquele que você puxa embaixo. A gente já fez vídeo aqui falando sobre isso. E você vai conseguir trabalhar bem essa região também. Por que tá? puxando embaixo? Porque se você puxar na frente, você assimila ele a um crucifixo reto.
a um crossover reto e não declinado, você entendeu? Você sempre tem que estar fazendo força para baixo aqui, para você conseguir fazer o trabalho nessas fibras inferiores. Se você faz força para frente, é como se fosse o supino reto. Agora, se o supino reto, ele trabalha peito inferior? Trabalha, mano. Trabalha bem até, mas não é um foco total. Então, por exemplo, é um exercício que você colocaria no começo do treino? Não. Tá? Coloca o supino declinado. Outro exercício que é legal para a parte inferior do peito, vejo poucas pessoas fazendo, é a paralela. Paralela, o Ramon fazia muita paralela. A galera adora o Ramon, né? Por que o Ramon fazia muita paralela? Porque ele fazia exercícios de calistenia. Paralela é aquele exercício que você se pendura e fica fazendo assim. E aí trabalha bem a parte inferior do peito também. Por que trabalha bem também? Por conta da posição. Se você pegar uma paralela, você vai perceber que ele é praticamente supino declinado, né? A mecânica do movimento e tal é muito semelhante. E sempre vai falar da direção da força, claro, né? Ali tá já meio que junto o vetor de força, mas a direção da força. Para que posição que você está fazendo ela? Uma coisa que é legal, e aí é bônus, né? Quando você trabalha peito inferior, você alivia o ombro. Então, sabe todo aquele lance que a gente fala? De você fazer peito e não cansar a musculatura acessória, que é o ombro anterior antes. Quando você faz peito inferior, você não sofre com isso. Diferente de peitoral clavicular, né? O superior acaba acontecendo bastante. E aí, o que você pode fazer para intensificar esse trabalho, para deixar ele melhor e desenvolver mais essa região? Coloca esses exercícios no começo do seu treino. Por exemplo, você vai fazer supino declinado, aí depois você mete um crossover inferior, depois você faz uma paralela, para aí sim fazer um supino reto, por exemplo. Você colocou 3 exercícios que trabalham diretamente a parte inferior e um exercício que também trabalha ela. Ou seja, você está dando uma carga de treino, um volume de treino muito bacana para essa região. Isso é sucesso, isso é importante, é bom. Então você entendeu que colocando mais exercícios é uma forma de otimizar. Você entendeu que colocando os exercícios no começo do treino também é uma forma de otimizar. Agora, como é que a gente continua otimizando? Colocando técnicas avançadas. Então assim, por exemplo, a gente está falando do supino canadense, o declinado, você pode fazer ali rest pause, você pode fazer uma excêntrica lenta, você pode fazer uma concêntrica explosiva. Se você tiver ajuda, você pode fazer drop set, você pode encaixar essas técnicas. Quando a gente fala do crossover, mano, ali funciona muito, muito, muito você colocar a contração de pico. Ó, é sucesso, mano. A técnica de oclusão vascular também vai muito bem ali. Caraca, dá pra encaixar essas técnicas todas. Qual que é essa técnica de oclusão? Oclusão é aquela que segura 20 segundos antes de fazer. Eu lembro que um vídeo que a gente falou de treino de peito, a gente fez ela. Tá aqui, ó. O Rani procura aí. O Rani procura. Não, não me põe nessa aí não. Eu não vou encontrar essa não. O Rani vai achar e tá. Não faço nem ideia. E aí, mais uma coisa que você pode fazer para otimizar todo esse processo, além de volume de treino, prioridade em colocar o exercício primeiro, segundo e tal, técnicas avançadas, é você ter uma periodização para isso. E foi exatamente pensando nisso que eu desenvolvi o Peito Monstro, que é um curso focado, direcionado a desenvolver mais o peito. É ligeiro, hein? Mas foi pra isso mesmo, serve pra ajudar a galera a desenvolver mais a teta. Então você encontra ele aqui embaixo, dentro do Academy, que é uma plataforma com todos os meus cursos de musculação. Todos eles. Então clica aí e conheça. E agora eu sei que você vai assistir outro vídeo, então te recomendo assistir esse aqui, ó. Os 10 mandamentos. É o vídeo mais top aqui do canal, você vai aprender pra caralho com ele. Então já clica aí agora.